Olá pessoal, meu nome é Abner Jorge e eu quero hoje trazer aqui uma outra curiosidade a respeito do texto grego, que é o texto original das Sagradas Escrituras. E hoje eu vou analisar aqui com vocês o Evangelho de João, veja aí, o Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 em diante. Eu estou com duas versões. Eu estou com a versão aqui Almeida, né? Almeida corrigida. E aqui também ao lado eu tenho a versão NVI, que é a versão mais atualizada também da Bíblia, né? É uma versão muito interessante da Bíblia. E também tenho aqui o texto grego para comparação aqui, né? E nós vamos lá para essa tarefa de comparação. Deixa eu contar a história para vocês aqui rapidão para contextualizar. É o seguinte, é aquele episódio onde Jesus ele se aproxima de Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Eu vou contar aqui como está nas versões brasileiras aqui. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, te amo. E Jesus volta a perguntar: Pedro, você me ama? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, você me ama? E o texto diz que Pedro ficou triste e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. É muito interessante isso porque, olha só, eu vou, a título de comparação, eu vou mostrar aqui para vocês, né, no versículo 15, Jesus pergunta a Pedro, a Simão, né, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela segunda vez, veja, Simão, filho de João, tu me amas? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E a terceira vez, Simão, tu me amas? Aí Pedro se entristeceu, dizendo: tu me amas, né? Porque Jesus perguntou e Pedro se disse: sim, tu sabes que eu te amo. Na versão NVI, para mostrar para vocês, para ser claro, vou mostrar para vocês aqui, ó. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Novamente Jesus pergunta: Simão, filho de Jonas, realmente você me ama? Ele responde: sim, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez Jesus pergunta: filho de João, Pedro, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Né? E ele disse: Senhor, tu sabes que te amo. Quando a gente lê assim, o que fica parecendo? Vocês sabem quando tem aquela coisa de uma pessoa chegar para você, ou num trabalho, ou em casa mesmo, quando alguém pede para você fazer uma coisa, e a pessoa diz, ó, para você, faz isso aí, faça tal coisa, e você diz, beleza, eu vou fazer. Aí daqui a pouco a pessoa volta e diz, e aí rapaz, vai, faz tal coisa, faz essa coisa que eu estou te pedindo. E você, tá, eu já entendi, eu vou fazer. E quando a pessoa perde novamente logo em seguida, você fala, tá bom, cara, eu vou fazer isso, né? Você meio que, num linguajar popular, você meio que apela, né? Você fica triste com a pessoa, poxa, para de ficar enchendo meu saco, né? Já me pediu, já entendi o que tem que fazer, né? Por que tá repetindo a mesma coisa, né? Então, será que é isso, esse sentimento que Pedro sente? Porque veja, o texto diz aqui, ó, no versículo 17, Pedro ficou magoado por Jesus. Na versão lá, aqui, da versão Almeida, diz que ele ficou triste, né? Aqui, ó, ele ficou triste, né? Vamos agora para o texto grego entender o que aconteceu então. Vamos lá. Veja, olha só, vou aproximar aqui. Aqui, ó, Jesus, né? Jesus, ele diz, Simão, né? Que é Pedro, né? Simão, Pedro, né? Agapas me, olha aqui, ó, olha só. Agapas me, né? Amas-me. Jesus pergunta para Pedro. E Pedro diz aqui, ó, Nai, sim, Kyria, né? Sim, Senhor. Aí ele fala aqui, ó, aqui, eu vou destacar para vocês. Su oidas roti filose. Sim, ele fala, sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti.
Veja, é interessante. Porque Jesus pergunta aqui a Pedro, agapas-me. Jesus usa a palavra amor, amas-me. E Pedro diz, ele não utiliza a palavra agapas, né? Agapao, né? Ele usa a palavra filose, essa palavra filo aqui quer dizer respeito, admiração. Então é basicamente como se Jesus tivesse perguntado assim: Pedro, você me ama? E Pedro diz assim: Jesus, eu tenho um respeito por você, eu te admiro, né? Você é um grande mestre, eu tenho uma consideração por você. Aí Jesus então não entendeu, né? Aí ele torna a perguntar de novo. Então Simão, né? Agapas-me, você me ama? Jesus pergunta de novo, olha aqui, ó, agapas-me, né? E Pedro diz, Nai, Kyrie, sim, Senhor, tu sabes, e ele novamente utiliza a palavra aqui, filose. Sim, Senhor, eu gosto de ti. Aí Jesus pergunta agora, olha só o interessante agora. Jesus pergunta, Simão, né? Simão, fileis-me? Então você gosta de mim? Veja que Jesus agora não utilizou mais a palavra agapas-me. Jesus utilizou a palavra que Pedro estava dizendo. Como se Jesus estivesse dizendo assim, Pedro, então quer dizer que o que você sente por mim você só gosta de mim? Então quer dizer que você só tem uma admiração por mim? Você não me ama de verdade? Aí Pedro ficou triste, né? Pedro se entristeceu, né? Porque Jesus utilizou aquela pergunta a ele. Veja, então, aqui nós entendemos pelo texto grego por que Jesus perguntou uma vez, perguntou a segunda vez e perguntou a terceira vez. Vou fazer agora um resumo para a gente fechar. Porque Jesus pergunta a Pedro, você me ama? E Pedro diz para ele, eu gosto de você, eu tenho um carinho por você. Aí Jesus pergunta, uai, Pedro, você me ama? Você não me ama? Aí Pedro diz novamente, Senhor, né, filose, eu tenho um carinho por você, eu gosto de você. Aí Jesus pergunta para ele, então Pedro, você gosta de mim? Olha só, então isso que você sente é só carinho, é só respeito? E daí Pedro ficou triste com a pergunta de Jesus. Então agora nós entendemos por que Pedro ele se entristeceu de Jesus ter perguntado pela terceira vez, tu me amas? Veja, eu deixo para vocês esta pergunta. E aí, qual o sentimento que nós temos para com Deus? Nós apenas gostamos, admiramos, temos um respeito por Ele, ou nós amamos de coração? Nós amamos de fato a Deus? Pedro ali não teve coragem de responder, Senhor, eu te amo, porque realmente é forte. Você dizer para uma pessoa que ama ela é forte, isso é pesado. Então Pedro foi corajoso, na verdade foi realista, Pedro. Né? Ele viu ali dentro do seu íntimo que de fato ele não amava Jesus, como Jesus amava ele. Então ele dizia, Senhor, ele foi realista, eu tenho um carinho por você, porque realmente amar é fazer o que Jesus fez na cruz, é provar o seu amor para conosco. E Pedro não achava que estava pronto para isso, até pelo fato de Pedro, vocês sabem, Pedro negou a Jesus. E o próprio Jesus disse que Pedro não estava pronto e ele ia negá-lo. E Jesus diz, Pedro, o diabo, ele quer te derrubar, mas eu vou orar por ti. Então veja, ali nós vemos um Pedro ainda fragilizado, mas um Pedro realista, que diz, ele não tem coragem de dizer, Jesus, eu te amo. Mas que possamos rogar a misericórdia de Deus, para que Deus possa nos dar do seu amor para conosco, para que possamos amá-lo de volta com todo o amor que o Senhor merece. Então, pessoal, é interessante o texto grego. Estou gravando aqui para empolgá-los. Bora estudar a língua original das Sagradas Escrituras, porque quando a gente analisa assim, a gente vê que
há uma profundidade nesse texto e a gente entende por que Jesus perguntou várias vezes a Pedro. E se a gente lê direto do texto em português, a gente não vai ter essa complexidade e esse entendimento real do que estava acontecendo ali naquele diálogo entre Pedro e Jesus. É muito interessante isso. Então fica a pergunta: Filocê, você gosta de mim? Ou agapas me, ou você me ama? Então, deixa essa pergunta aí para você aí. Grande abraço a todos, até a próxima.